De São Paulo para o Rio de Janeiro, os assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foram condenados pelo 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. A gente recebe o repórter Rodrigo Viga, que desde cedo acompanha tudo. Quais foram as penas para Rony Lessa e Elcio Queiroz? Será que é o fim de um capítulo de uma história triste do Rio de Janeiro e do Brasil? Viga, boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Tudo bem? Boa noite para você, meu caro Tiago. Para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan, nós falamos aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde agora há pouco saiu a sentença dos tão aguardada a sentença há quase 7 anos, né, dos ex-PMs e ex-sargentos Rony Lessa e Elcio Queiroz. Nós temos aí cenas mostrando o momento em que familiares, parentes, amigos comemoram o resultado dessa sentença. Rony Lessa, o executor, aquele que atirou em Marielle, Anderson Gomes, e, por sorte, não atingiu a assessora que estava no carro de Marielle Franco, foi condenado a 78 anos e 9 meses de reclusão. Elcio Queiroz, a 59 anos e 8 meses, melhor dizendo, de prisão. Os 3 foram enquadrados naqueles crimes, os quais foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Duplo homicídio triplamente qualificado, receptação e tentativa de homicídio contra a assessora de Marielle Franco. E a pena não para por aí. Além desses quase 79 anos e Elcio quase 60 anos, eles terão que pagar as custas do processo, uma pensão para o filho de Anderson Gomes, até ele completar 24 anos de idade, é uma criança que precisa de cuidados especiais, e pagar também uma pensão por dano moral, uma indenização por dano moral de R$706 mil para parentes das vítimas Marielle e Anderson Gomes. São 4 pessoas que serão beneficiadas por essa indenização por dano moral. A viúva Mônica Benício, vereadora aqui no Rio de Janeiro, a mãe de Marielle Franco, a filha de Marielle Franco, e ainda uma 4ª pessoa também será beneficiada, no caso, a esposa Agatha Arnaus era casada com o motorista Anderson Gomes. Meu caro Tiago, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, não foi pena máxima, nem para Rony Lessa, tampouco para Elcio Queiroz. Os 2 poderiam pegar uma sentença, hoje aqui, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de até 84 anos de reclusão, mas pegaram penas de quase 60 e quase 80 anos de reclusão, respectivamente. Após o resultado, houve muita comemoração aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Agora chamou bastante atenção uma declaração dada pela juíza do caso, Lúcia Gliosch, que foi muito proativa, foi muito direta durante todo esse julgamento que começou ontem e terminou no início da noite desta quinta-feira. Ela admitiu que demorou muito para chegar a essa sentença, chegou a dizer que, por vezes, a justiça é lenta, é demorada, por vezes é burra, mas faz justiça e priva as pessoas daquele bem que é considerado mais valoroso, mais valioso, depois da vida, que é a liberdade. Como eu disse, após a sentença dada no início da noite desta quinta-feira aqui no 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, parentes e amigos de Marielle Franco comemoraram a decisão do Poder Judiciário. Entre essas pessoas, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que é irmã de Marielle Franco, que disse que a decisão de punir os 2 ex-sargentos da Polícia Militar fortalece a democracia brasileira e se torna uma referência para o país e também para o mundo. Vamos ouvi-la aqui na Jovem Pan. A gente sempre falou desde o começo, né, que a gente não ia desistir, que a gente não ia parar enquanto minimamente a justiça não começasse a ser feita, né? Foram muitas noites, dias, anos aí cuidando dos meus pais, da Luiara, e vendo a dor que, como minha mãe disse ontem, não tem nome. Eu falei ontem, eu repito, né? O maior legado da Marielle que ela deixa para esse país é a prova de que mulheres, pessoas negras, faveladas, quando chegam em seus postos, merecem permanecer vivas, né? 6 anos e 7 meses. Foi o prazo de espera, né? Foi a expectativa de parentes, amigos e da sociedade de uma maneira geral para chegarmos até esse momento. Lembrando que em março desse ano, meu caro Tiago, ouvinte espectadores e internautas da Jovem Pan, a Polícia Federal interveio, entrou nessa investigação, que teve 5 delegados por aqui e prendeu os supostos mentores do crime. O ex-chefe da Polícia Civil do Estado, delegado Rivaldo Barbosa, e os irmãos Brazão.
Domingos Brazão, que é conselheiro aqui do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e Chiquinho Brazão, deputado federal banido do União Brasil, e corre o risco, inclusive, de perder o seu mandato por quebra de decoro parlamentar. O pai de Marielle Franco, Antônio Francisco da Silva, agora cobra mais celeridade para o julgamento futuro dos mandantes do crime. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Mas isso não acaba aqui. Não acaba aqui porque tem mandante. Tá? E agora a pergunta que nós vamos fazer é: quando serão condenados os mandantes? Porque aquele choro que eles exibem nas suas oitivas, para mim, não é um choro sincero. Choro sincero foi o nosso, porque nós perdemos na nossa feira, a Agatha perdeu o Anderson e a Mônica perdeu a Marielle. Esse, então, Antônio Francisco da Silva, pai da Marielle. Lembrando também, Tiago, que os dois condenados agora há pouco aqui na Justiça do Rio de Janeiro fizeram, antes desse julgamento, acordo de colaboração premiada. Espera algum tipo de vantagem, algum tipo de benefício, que não será a redução da pena. Muita gente está se perguntando por que eles vão ficar no máximo 30 anos presos. É porque o crime foi cometido em 2018. A lei hoje já fala em 40 anos como pena máxima no país, mas naquela época era de 30 anos. E pelo acordo de colaboração premiada, segundo fontes da Jovem Pan, a tendência, a expectativa é que os dois fiquem presos 18 anos e depois passam para a chamada progressão de regime. O promotor desse caso, aqui no MP do Rio de Janeiro, Eduardo Martins, chegou a cogitar a possibilidade de recorrer dessa sentença da decisão tomada pela juíza Lúcia Glioche, dizendo que houve uma distância, um hiato muito grande entre a condenação de Rony Lessa e a condenação dada a Elcio Queiroz. Vamos ouvi-lo. Que os réus foram condenados em todos os crimes e com todas as circunstâncias da denúncia. Os jurados reconheceram a prática, tanto por Rony Lessa quanto por Elcio Queiroz, de todos os crimes imputados na denúncia e suas circunstâncias. Todas as qualificadoras foram reconhecidas. Olha, é um dia histórico para o Ministério Público, para a cidade do Rio de Janeiro, para o Brasil. É um dia importante para a Justiça, Nós conseguimos, depois de tanto tempo, a primeira condenação. Já tínhamos outras condenações nesse caso, mas nenhuma por homicídio. Então, é um marco. Fechando então, meu caro Tiago, e lembrando, ressaltando que a gente tentou um contato aqui com a defesa de Lessa e Queiroz, mas não conversaram com a imprensa. Os dois estão presos desde 2019 e a prisão preventiva foi referendada pela juíza aqui do 4º Tribunal do Júri, Lúcia Glioche, e os dois permanecem presos preventivamente nos respectivos presídios. Rony Lessa, portanto, condenado a 78 e 9 meses de reclusão, 78 anos e 9 meses de reclusão, e Elcio Queiroz, motorista do carro usado na noite do crime, a 59 anos e 8 meses de prisão. Tiago. É isso, Rodrigo Viga atualizando a informação, o destaque, a condenação dos dois. Ô Viga, bom descanso para você, você volta na nossa programação sempre, bom trabalho para você. E o Viga falava da juíza que deu uma declaração depois da condenação, a juíza Lúcia Glioche, e ela fez, inclusive, uma provocação durante essa fala. Acompanhe. A justiça, por vezes, é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. A justiça chega mesmo para aqueles que, como os acusados, acham que jamais vão ser atingidos pela justiça. Com toda a dificuldade de ser interpretada e vivida pelas vítimas, a justiça chega aos culpados e tira deles o bem mais importante depois da vida, que é a liberdade. A justiça chegou para os senhores Rony Lessa e Elcio de Queiroz. As declarações da juíza depois da condenação dos dois responsáveis pela morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Vou chamar, claro, os nossos comentaristas, Cristiano Vilela aqui nos nossos estúdios e também Dora Kramer. Claro que eu vou ouvir o Vilela para perguntar sobre as questões técnicas desse julgamento, mas eu já pergunto para você, Dora, boa noite para você, bem-vinda. Moralmente, para a sociedade, o que representa essa condenação e também para as questões políticas do Brasil, porque ela foi uma vítima da violência política também. Dora.
Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. É exatamente nisso que eu estava pensando. É o caso de maior repercussão, é o caso mais gritante de violência política. Claro que é uma reparação, mas é só parte da história, porque finalmente se sabe a resposta para aquela pergunta que muito tempo ficou no ar, que é quem matou Marielle e Anderson. E agora ainda falta a resposta à pergunta, quem mandou matar Marielle? Porque essa história que não está contada de maneira completa, seguramente não está. Porque nas falhas, entre as falhas, quando a juíza fala em falhas, tem também a polícia do Rio de Janeiro. Isso só demorou tanto tempo, quase 7 anos, porque a polícia do Rio de Janeiro, durante 5 anos e tanto, não apurou o crime e se tem aí acusações, suspeitas de obstrução de justiça, de conluio, de policiais. Há um policial preso, suspeito por enquanto, não se pode dizer, mas isso só se resolveu quando foi para o plano federal. Realmente é uma reparação, mas fica essa marca de vergonha em relação à atuação da Polícia do Rio de Janeiro. Cristiano Vilela, boa noite para você, bem-vindo. E, claro, os efeitos jurídicos disso, né? O Viga diz que eles devem ficar presos pelo menos por 18 anos. Pessoalmente, você acredita nisso? E é claro que a defesa vai recorrer, porque isso é praxe de qualquer julgamento, não é isso, Vilela? Bom trabalho. Exatamente, Tiago. Uma ótima noite a você, a Dora, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, foi uma vitória para a justiça, de uma forma geral, para nós, cidadãos brasileiros, que estamos vendo um crime realmente que chocou a sociedade brasileira e internacional, ele tendo o seu desfecho, pelo menos enquanto os executores desse crime. Agora, é bem verdade que poderá haver, que deverá haver um recurso por parte dos réus e também, como foi colocado na reportagem, por parte do Ministério Público, que entendeu que essa diferenciação na pena acabou ficando excessiva e, eventualmente, vai pedir talvez um aumento de pena ou uma tentativa de igualar as duas penas. De qualquer modo, nós temos um acordo de delação premiada em relação ao qual não há ainda a totalidade das informações, mas esse acordo, ele, pelas informações que se tem, ele tem um teto de execução da pena bem menor. Um teto que seria de 18 anos, tem pessoas que dizem, inclusive, que o teto de pena do executor, que é quem teve uma pena maior, seria até um pouco menor do que em relação ao motorista do veículo. Então, é possível ainda que esses números, que são grandiosos, eles não sejam concluídos na prática e que em menos tempo tenhamos esses dois criminosos de volta às ruas.